Olá pessoal, continuando então o nosso assunto sobre blocos econômicos, hoje nós vamos falar sobre o Mercosul, que é o bloco de maior importância para a gente aqui no Brasil, pois é o bloco econômico ao qual o Brasil faz parte. O bloco econômico ele começou a ter seu vislumbre lá em 1985, que foi quando o Brasil e a Argentina resolveram realizar uma integração econômica entre eles, Então, isso ocorreu através da Declaração de Foz do Iguaçu, onde esses dois países estabeleceram algumas regras para facilitação da parte econômica, de relações de importação e exportação entre esses países, tá? Em 86, então isso daí foi quando iniciou, mas o programa mesmo, as atas, isso tudo foi sendo aos poucos desenvolvido, Em 86, por exemplo, que foi desenvolvida a ata, então, para a integração do Brasil e Argentina. Em 88, nesse acordo inicialmente bilateral, que só tinham dois países, através da ata da Alvorada foi inserido para o Uruguai nesse acordo, tá? Então, a partir daí foi se desenvolvendo melhor as regras, as características para a formação desse bloco. Em 90, eles tentaram aumentar a agilidade, para que tudo isso pudesse realizar, fechar esse bloco, então, fechar o acordo, mas apenas em 1994 que conseguiu-se dar início ao bloco Mercosul, tá? Até então, que eu fui falando na ordem cronológica aí, a gente tinha Brasil, Argentina e Uruguai, tá? Em 91, através do Tratado de Assunção, a junção dos 4 países do bloco Mercosul, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? Então, a partir de 91 começam as discussões reunindo esses 4 países membros. Como eu falei, só em 94 que o Mercosul foi oficializado, porque só através do protocolo de Ouro Preto que conseguiram determinar as diretrizes básicas para o Mercosul, tá? Já em 96 já entram 2 outros países como associados, que é o Chile e a Bolívia. Eu já explico para vocês a diferença de país membro e país associado, tá? Então, 94 passa-se a existir oficialmente o Mercosul. Em 2001, já começa um pequeno probleminha gerado por um dos membros do Mercosul. Em 2001, a Argentina ela deixou de pagar uma dívida externa e com isso ela perdeu o apoio dos Estados Unidos e com isso a credibilidade nos Estados Unidos e a relação ficou abalada. Como a Argentina faz parte do Mercosul, isso acabou afetando as relações também com o Mercosul em si. Por quê? Os Estados Unidos, quando um dos países não pagam, aquele país perde a credibilidade, Os Estados Unidos ficou receoso de fazer grandes relações com os países que estão diretamente ligados à Argentina. Mas isso já foi resolvido, Já faz um tempo que esse problema entre Estados Unidos e da Argentina não afeta tanto como afetou na época as relações de Estados Unidos com o Brasil, tá? Apesar dos Estados Unidos ainda ter um pé atrás falando do Mercosul como um todo, mas na grande maioria das vezes consegue manter uma boa relação comercial com o Brasil. Entre 2004 e 2010, as principais novidades que ocorreram, envolve aí a entrada do México como um país observador, tá?
fecharam, o Mercosul como um todo, fechou um acordo de livre comércio com o outro bloco conhecido como Pacto Andino, que é onde está Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Né? E em 2006 entra a Venezuela, né, e a Nova Zelândia, a princípio aí como país observador. E a entrada da Venezuela oficializada, na verdade, só se deu em 2012. Então, essa em 2006, ela estava mais como uma observação, né, oficialmente falando. Em 2007, foi fechado um acordo de livre comércio com Israel e 2010, livre comércio com o Egito. Então, esses acordos fechados foram fechados a nível de Mercosul. Então, o acordo foi fechado com esses países que eu citei, considerando os 4 países que fazem parte do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tá? É possível um país fechar acordo, um país do Mercosul fechar acordo isoladamente com outro país. Tá? Só que dependendo da relação comercial do produto que vai ser comercializado, como o Mercosul ele é um nível 2 de bloco econômico, os países deles têm aquelas tarifas externas comuns. Então, se o país for fazer uma comercialização fora do Mercosul, né, isoladamente, com outro país, dependendo do produto, ele vai ter a limitação do estabelecimento dessa taxa de exportação e importação devido às regras que se tem dentro do Mercosul. Tá? Então, países parte, né, países membros, são os países que têm todos os direitos e também todos os deveres que estão listados nas regras aí do Mercosul. Então, a gente tem Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Tá? A Venezuela fez parte, se tornou um país membro do Brasil, do Mercosul. Ela oficialmente fez parte entre 2012 e 2016 e depois ela é considerada agora como suspensa do Mercosul. E a Bolívia está aí como um país observador, na verdade, mas tentando galgar a possibilidade de fazer parte do Mercosul. Tá? Ainda há muita parte envolvida para ela chegar a ser um membro. Há muitos detalhes ainda. Tá? Mas então, a gente tem que ainda, oficialmente, quem é país membro do Mercosul: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Tá? Países associados. Esses países, eles têm relação facilitada aí com o Mercosul, tem acordos aí de livre comércio, tem algumas vantagens de relações comerciais com o Mercosul, porém ele é considerado associado porque eles não aderem ao tratado como um todo. Algumas cláusulas eles não aderiram, tá? Lógico, assim como regras que eles não cumprem todas, também não tem todas as vantagens de ser um país membro, tá? Um exemplo que, de maneira geral, esses países associados não aderiram é a taxa externa comum, né? Que é aquela taxa que é limitada se você faz parte para comprar ou para vender de outro país, é uma taxa de exportação comum aos países que fazem parte. A gente viu isso lá na aula de bloco econômico, tá? Então, país associado: Chile, desde 1996, Peru, desde 2003, Colômbia e Equador, desde 2004, e Guiana e Suriname, desde 2013. E temos também os países observadores: o México e a Nova Zelândia, né? São países que estão ali
analisando, vendo como que estão as relações comerciais, vão acompanhando as reuniões, né? Podem até discutir, mas não têm poder de voto em nenhuma decisão. Eles ficam ali provavelmente analisando, esperando um bom momento, né, para fazer comercialização com o Mercosul. E o Mercosul com a expectativa de logo ter melhores relações ainda com esses dois países, mantém os dois aí pertinho, tá? A suspensão da Venezuela, eu acho que alguns de vocês já devem saber o porquê que isso aconteceu, mas basicamente foram fatores técnicos, tá? Para se fazer parte do Mercosul, o país ele tem que cumprir uma quantidade lá de regras, né, que foram determinados em todos aqueles tratados que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, tá? Então, se o país ele iniciou ali, ele adentrou ali no Mercosul, ele vai ter um tempo para ir se adaptando se tiver alguma coisa que não está de acordo com aquelas regras, né? Então, o país pode até entrar, não estando 100% com as regras, mas ao longo do tempo do desenvolvimento ele tem que ir se adaptando às regras do bloco, tá? Então, a Venezuela, ela basicamente, mais ou menos aí, ela aderiu a apenas 20% das regras do Mercosul, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui a parte de direitos humanos, né? Ela não se adequou. Acordo sobre a residência, que é quando permite que o cidadão de um país que faz parte do bloco viva em outro país, né? Tenha facilidades, ele tem liberdade de transitar entre os países e facilidade para conseguir essa residência, né? Então, a Venezuela ela não se adequou às partes técnicas, às normas instituídas pelo bloco do Mercosul, né? Quem se lembra um pouquinho da época do maior conflito entre Venezuela e Mercosul, vão lembrar que na época o presidente lá falava assim: ah, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? E eu não vou me adequar a essas regras. Tá? O Brasil ele tinha interesse da manutenção da Venezuela, o bloco como um todo, principalmente por causa do petróleo, tá? Mas, de acordo com a situação que o país passava e ainda passa, e que seus governantes não adequaram ao que o bloco como um todo acredita, né, estabelece tecnicamente, ela foi suspensa, tá? Lógico que além desses fatores técnicos, né, que vamos dizer assim, foi uma grande parte chave para conseguir essa suspensão, envolve fatores políticos também, tá? Na verdade, a Venezuela já fazia tempo que tentava entrar para o Mercosul. Só que para a entrada de um país como membro, os 4 países têm que estar de acordo, né? Então tem que ter votos unânimes lá do Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina para a entrada de um novo membro. E sempre nas tentativas da Venezuela, eles não conseguiam entrar. Tá? Aí o que aconteceu? Em 2012, que foi quando conseguiu a entrada oficial, o Paraguai saiu temporariamente com alguns problemas lá, né, políticos internos. Então, em 2012, oficialmente, quem tinha poder de voto era Brasil, Argentina e Uruguai, tá? Nessa época, a gente estava como presidente aqui no Brasil a Dilma Rousseff e na Argentina a Cristina Kirchner, tá? E em termos de fatores políticos, essas duas presidentes, elas tinham relações próximas politicamente falando,
da Venezuela, né? Então, como as duas tinham interesses de que a Venezuela entrasse como um país membro do Mercosul, né? Foi fácil, onde dois países convencer o terceiro, que foi o Uruguai, a aceitar a entrada da Venezuela, né? Como o Paraguai estava de lado, era mais fácil 2 contra 1 do que o empate, né? Então, nessa época, por fatores bem políticos mesmo, elas conseguiram que fosse aceita a Venezuela no Mercosul, né? Só que aí o que aconteceu? Aconteceu esses fatos técnicos que eu falei, que a Venezuela não cumpriu a sua parte, né? E para ajudar, eles tinham lá a Dilma e a Cristina que estavam apoiando, né, dentro do Mercosul, segurando as pontas, né, vamos dizer assim. Né, o negócio estava feio, eles não estavam cumprindo, mas tinham 2 países, né, 2 governantes fazendo parte do bloco, que, vamos dizer assim, colocavam panos, né? Não, calma, vamos dar um tempo para eles, vai melhorar, papapá. E nisso eles conseguiram ir segurando, né? Conseguiram se mantendo. Não, vamos dar mais tempo para eles se adaptarem. E foi passando. Só que o que aconteceu? Surgiu, né? Aconteceu o impeachment da Dilma. E o Michel Temer tomou o lugar dela. Também aconteceu uma nova eleição na Argentina, onde a Cristina Kirchner perdeu e entrou o Maurício Macri. Então, a Venezuela, que já estava com problema técnico, que o que estava segurando ela dentro ali do Mercosul era a relação política que ela tinha com 2 países, ela perdeu, né? Aqueles 2 partidos, aqueles 2 grupos ali políticos que apoiavam, que seguravam a barra, não existiam mais, porque tinham se trocado os presidentes dos 2 países que estavam segurando as pontas, né? Então, com isso, eles chegaram à conclusão de que a Venezuela deveria ser suspensa, tá? A possibilidade dela voltar ao Mercosul? Desde que ela modifique o seu sistema social, principalmente ali, e comece a aderir às regras instituídas pelo Mercosul. Fatores econômicos também, né? Então, além do fator técnico e do fator político, outra coisa que ajudou essa saída foi a crise econômica na Venezuela, né? Afinal de contas, o principal interesse do bloco era ali no petróleo, né? Então, estavam passando por uma crise econômica, já tinha reduzido o valor ali do barril de petróleo, já não estava tão interessante assim como no início das conversas, né? Então, essa história você já conhece, falta de produto de serviço básico dentro do país, lá da Venezuela, a violação de direito humano, o autoritarismo, desrespeito à questão democrática. Então, tudo isso em conjunto só foi aumentando o porquê de pedir a saída da Venezuela. Então, tá. O Mercosul, né, os países que fazem parte, eles seguem esses objetivos principais aí, tá? Então, o objetivo principal do Mercosul, primeiro, é a integração desses países de forma econômica. Então, para facilitar a tramitação econômica, tá? E também a integrar os habitantes desses países que fazem parte, facilitar a vida deles de certa forma, tá? Adotar essa tarifa externa comum, que é característica do nível de integração, né? Parte de coordenação de política macroeconômica de uma maneira geral, então tem aquelas regras em que todos os países membros têm que fazer parte, tem que se adequar, né? Lógico, cada país tem a sua autonomia, né, de escolher algumas coisas, mas
tem que seguir uma base pré-estabelecida pelo Mercosul. Livre comércio de serviço, né? O que quer dizer com isso? A passagem de mercadorias, né? Lógico, a gente tem um limitante, né? Mas a gente tem facilidade de compra entre esses países que fazem parte do Mercosul, de passar de um país para o outro, tá? Por que dessa limitação, né, de quantidade? A gente já discutiu, que é uma forma de proteger o mercado interno. Então, apesar da relação comercial facilitada entre os países, também não pode se abrir totalmente, não tendo um limite, porque senão alguns países seriam mais prejudicados do que outros, né? E facilidade de exportação e importação entre esses países, tá? Taxas reduzidas, dependendo do produto, consegue essa exportação e importação sem taxa adicional nenhuma, né? Então, essas taxas aí dependem do produto que a gente está trabalhando. Então, o Mercosul ele se tornou fundamental para as atividades desses países membros, né? Porque economicamente ele ajuda, todos os países têm vantagens, né, comerciais principalmente, de estar fazendo parte desse bloco, tá? Além do que, através do bloco, consegue-se algumas iniciativas para auxiliar na parte de infraestrutura, parte científica, tecnológica e de política social dentro dos países, tá? O Mercosul, ele, se fosse considerado um país, ele estaria aí por volta de quinta maior economia do mundo, né? Então, em conjunto, a gente tem um grande potencial de venda de produtos que a gente comercializa, né? Principalmente na parte agrícola. Então, como eu coloquei alguns exemplos aí principais, como açúcar, soja, carne de boi, vinho, o arroz, o trigo, o milho, né? Então, o Mercosul é uma grande potência agrícola, tá? E se tivesse aí a Venezuela como membro, além dessa parte agrícola, seria uma grande potência na parte de petróleo e de gás natural, tá? Mas como ela está suspensa, já fica de fora aí, né? Não que fique de fora, mas não tem grande importância econômica comparado à parte agrícola, essa parte de petróleo, tá? Porque antes, quando estava a Venezuela correspondia a 92% aí das reservas de petróleo. Mercosul em relação ao cidadão. O que a gente ganha com essas relações entre os países que fazem parte do Mercosul, né? Então, lógico, vantagens econômicas, vantagens políticas para os países de maneira geral, mas os cidadãos ganharam algumas coisas com isso, né? Primeiro, tem-se entre os países parte o acordo sobre a documentação de viagem, que é por isso que a gente não precisa de passaporte ou de visto para circular nos países que fazem parte do Mercosul. Então, para você ir para a Argentina, para o Paraguai ou para o Uruguai, você não tem necessidade do uso de passaporte, apenas uma carteira de identidade ou um documento de identidade válido, né? E a gente sabe, quem já viajou para algum desses países, que tem alguns que são mais cautelosos analisando essas identidades, enquanto outros nem sabem direito quem entra e quem sai do país, né? Um exemplo disso, acredito que muitos de vocês já tenham ido para Foz do Iguaçu. Você passar pela fronteira Paraguai e passar pela fronteira Argentina são relações totalmente diferentes, tá? Falo por conhecimento de causa. Para ir para o Paraguai, você passa, ninguém te olha, ninguém te avalia. No máximo, dependendo, vão te parar quando você estiver saindo do Paraguai para poder ver o que você está levando, né?
Agora, na Argentina, para você entrar, eles pedem a sua carteira de identidade, né, para conferir quem que está passando para lá. Na volta, novamente, ninguém para, né, porque na volta quem é responsável é o Brasil por fazer essa fiscalização, tá? Então, apesar da necessidade da carteira de identidade, tem alguns países que são mais relaxados enquanto a isso. Tem também o acordo de residência, que ele permite o direito à residência e ao trabalho dos cidadãos que fazem parte aí do Mercosul, tá? E o único requisito básico aí é a nacionalidade, ser desses países. Lógico, vai ter que realizar um trâmite, fazer o pedido, principalmente se for a trabalho, né? Mas mesmo a residência. Só que esse trâmite ele é muito facilitado quando se trata de fazer parte desses países, tá? E tem-se aí já de início uma residência temporária que pode ser de até 2 anos e que pode depois requerer essa residência permanente. Então, quando a gente fala entre Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil, para qualquer um desses países que você queira mudar, né, residir e trabalhar, esses trâmites são muito facilitados. Acordo de seguro social, tá? Que na verdade é o que? Ele permite com que, se você trabalhe em países diferentes, esse tempo de trabalho ele seja contabilizado no final para sua aposentadoria, por exemplo, tá? Então, olha, eu sou brasileira, morei um tempo lá no Paraguai, onde eu trabalhei, e depois voltei para o Brasil novamente. Então, esse tempo que eu trabalhei lá no Paraguai, ele é contabilizado como tempo de serviço aqui no Brasil, tá? Países que não têm esses acordos de seguridade social, se você está trabalhando fora, se você está trabalhando em outro país e volta aqui para o Brasil, por exemplo, você perde esse tempo de trabalho fora, tá? Não é contabilizado para a parte social aqui, para concessão de benefício. Só o que você trabalha dentro do seu país, tá? A não ser que os países tenham entre si esses acordos de seguridade social. E tem também a facilidade da integração educacional, que é a revalidação de diploma, de maneira geral, tá? Essa revalidação entre os países membros também ela é facilitada. Teve uma época que, inclusive, era tão facilitada que era só chegar com o diploma que o pessoal já aceitava, tá? Mas, devido a um grande número de fraude, né, começou a ter, pelo menos aqui no Brasil, um pouco mais de cautela na hora da revalidação desses diplomas, tá? Principalmente de algumas, se eu não me engano, era pós-graduação que estava tendo no Paraguai, tá? Teve gente que perdeu o direito, né, vamos dizer assim, não foi validado, perdeu a validação desse diploma de pós-graduação porque tinha conseguido de meios inadequados com as características educacionais do país, tá? Dentro do Mercosul existe também um fundo, um banco, vamos dizer assim, tá? Que chama Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, FOSEM, que ele existe desde 2005, tá? Então, esse fundo, ele existe como a finalidade de auxiliar em programas de melhoria de infraestrutura, tá? Entre os países que fazem parte do Mercosul, tá? Tem aí ainda da parte de infraestrutura, tem a parte envolvida com responsabilidade social, né? E para diretamente e indiretamente fortalecer a integração desses países, né? Que eles possam se manter mais unidos. Da última vez que eu olhei, já tinha mais de 40 projetos que foram usados esse fundo,
tá? Com aproximadamente mais de US$ 1 bilhão voltados para esse fundo. E os países anualmente eles contribuem com a receita desse fundo, né? Então, cada país que faz parte anualmente deposita, vamos dizer assim, uma quantidade de dinheiro nesse fundo, tá? Então, a gente tem aí que o Brasil é o maior contribuinte, 70% da receita do FACEN vem do Brasil. A Argentina colabora com 27%, tá? E o Uruguai com 2% e o Paraguai com 1%. Tá? Então, basicamente, assim, o que é considerado o país mais bem economicamente contribui com uma parte maior do dinheiro. Tá? E os países que são mais beneficiados são o Paraguai e o Uruguai. Tá? Não quer dizer que a Argentina ou o Brasil não tenham projetos que sejam contemplados pelo fundo. Mas como o Paraguai e o Uruguai são considerados os elos mais fracos, vamos dizer assim, do bloco, né? Que tem maior necessidade de auxílio, então eles acabam, vamos dizer assim, tendo preferência. Tá? Então a preferência é ajudar o Paraguai e o Uruguai para que eles se tornem melhores economicamente, e aí, em segundo plano, a Argentina e o Brasil. Existem lá vários órgãos, tá? Cada órgão responsável por um grupo de regras. Aqui eu vou falar só as principais, tá? Tem o Conselho do Mercado Comum, que é o principal órgão aí do Mercosul, né? Ele é o responsável pela formulação das políticas e pela representação desse bloco internamente, tá? Nesse caso aqui, a presidência ela é rotativa a cada 6 meses. Então, cada país fica nessa presidência por 6 meses e depois passa para outro país, tá? No momento agora, quem está é o Paraguai. O Brasil estava 6 meses atrás e agora quem está como presidente do conselho é o Paraguai. E como é por ordem alfabética, o próximo, no meio do ano, passa para o Uruguai. O grupo de mercado comum, que é a parte executiva, então basicamente aí, entre outras características, eles são os responsáveis pela aprovação de orçamento, prestação de conta, né, a formulação de algumas ações para ajudar aí no bloco, tá? Todos eles sempre têm membros de todos os países fazendo parte desses órgãos. A Comissão de Comércio, que é um que toma as decisões, faz a análise e presta assistência técnica para a decisão da política comercial do bloco, tá? Novamente também tem membros de todos os países partes e basicamente quem coordena isso daí são os ministros das relações exteriores de cada país. Tá? Vantagens para o Brasil de fazer parte do Mercosul. Duas vantagens, né? Não só para o Brasil como para qualquer país que faz parte, que é a facilidade de importação e de exportação. Tá? Para o Brasil, os principais produtos aí que é de interesse, né, nosso, que facilitou essa importação, em termos de Argentina, foi carro, caminhão de carga e trigo. Tá? Uruguai, produtos de malte, plástico, cereais e carne. O Paraguai, grãos, alguns grãos como trigo e arroz, mas a parte de equipamento, tá? de peças. E também alguns medicamentos e agroquímicos. Lógico, não são só esses os produtos que são importados desses 3 países, mas vamos dizer assim, são os principais, como eu coloquei, né? São os produtos de maior interesse que instigaram até a formação dessa aliança. E para a exportação, né, que nós exportamos para esses países, temos aí automóvel para a Argentina, óleo diesel para o Uruguai e Paraguai, né? Fertilizante, petróleo cru, produtos agrícolas. Então, tem algumas
facilidades de exportação para a gente também. Então, esses que eu falei são os principais, tá? Tem outros que a gente também comercializa com esses países. Desvantagem para o Brasil, tá? A desvantagem é basicamente que se um dos países que fazem parte do Mercosul tem uma má relação com outro país, isso acaba afetando todos que fazem parte do Mercosul, né? Porque fica mal visto, igual eu dei o exemplo lá da Argentina no início da aula, tá? Então, uma má relação da Argentina, Paraguai e Uruguai acaba afetando também as relações do Brasil com esses países, tá? A longo prazo, às vezes, as situações se resolvem, mas geram problemas, né? Não deixam de gerar problemas. Um outro exemplo, além daquele que eu dei no início da aula da Argentina, é que o Brasil ele já perdeu um acordo de livre comércio com a União Europeia, basicamente lá em 2013, tá? Na ordem aí de 80 bilhões de dólares. Na época, a União Europeia queria fazer um acordo com o Brasil de livre comércio, só que o Brasil falou que não fazia o acordo individualmente, que aceitava, mas só se fosse com o Mercosul como um todo. E na época a União Europeia falou que não queria relações com o Mercosul, ela queria relações com o Brasil, né? E nisso daí, o acordo que era para ter sido fechado em 2013 não foi fechado, tá? E foram surgindo várias discussões, tá? Então, por causa desse entrave do Brasil não querer fechar o acordo diretamente com a União Europeia, começou-se aí várias discussões para tentar com que fechasse esse acordo com o Mercosul como um todo. E no final de 2019 conseguiu-se fechar esse acordo com a União Europeia, né? Só que esse acordo ele ainda não está, vamos dizer assim, oficializado diretamente, porque apesar de terem fechado o acordo, ainda está sendo discutido várias regras para a comercialização dos produtos, as taxas, né? Como que a regra para a entrada do produto será tanto na União Europeia quanto no Brasil, tá? A tendência é que isso seja decidido até o final agora de 2020. Porém, a gente está com um probleminha aí com a União Europeia. Na verdade, a União Europeia está com um probleminha, né? Porque alguns países que fazem parte da União Europeia estão contra esse acordo com o Mercosul, tá? Até coloquei a foto aí, ó, dos tratores lá. Isso aqui, se eu não me engano, é na Bélgica, né? Mercosul, a morte da agricultura, onde eles são contra a entrada do Mercosul em acordo econômico, tá? Então, eu coloquei ó, os principais países que a União Europeia tem que convencer até o final do ano para aceitar esse acordo com o Mercosul. São França, Bélgica, Áustria e Irlanda, tá? Lá na União Europeia, para poder acertar, se eu não me engano, tem que ter um geral, né? Todo mundo tem que estar de acordo, tá? O principal medo desses países, como vocês podem ver pela foto aí, é a parte da agricultura, porque o Mercosul ele é muito forte no agronegócio, tá? E esses países, eles vão ter uma maior concorrência da agricultura, né? Para alguns vai ser um impacto econômico muito grande. Quem assistiu lá o Brexit que eu pedi para vocês assistirem, tá? Tem uma turma que eu já coloquei disponível, a outra turma eu vou colocar disponível junto com essa aula. Então, assista, tá? Lá no Brexit, o pessoal lá do Reino Unido, inclusive, comenta sobre o protecionismo desses países, que dificulta a entrada de produtos de melhor qualidade dentro do território da União Europeia, né? E eles levantam, inclusive, o caso do açúcar,
né? Lá na União Europeia, eles são grandes produtores de açúcar de beterraba. Tá? Inclusive, a França, que eu coloquei aí, primeiro país contra aí, com esse acordo do Mercosul, a França, se eu não me engano, é o maior produtor de açúcar de beterraba lá dentro da União Europeia, né? Então, todo o açúcar de beterraba, todo o açúcar, sim, que é produzido lá na França, né, ele já tem um grande direcionamento dentro da própria União Europeia. Por quê? Como não tinha esse acordo com o Mercosul, com o Brasil, por exemplo, que é um grande produtor de açúcar da cana, ele tem uma taxa para a entrada do produto muito alta, onde torna o nosso produto de cana-de-açúcar mais caro do que o produto lá deles de beterraba. E a beterraba lá, o açúcar, eles gastam o dobro do que nós gastamos para produzir o açúcar de cana. Então, é muito mais caro o açúcar de beterraba para produção do que o açúcar de cana-de-açúcar. Se é mais caro para produção, necessariamente ele vai ser mais caro para compra. Só que, dentro da União Europeia, o nosso açúcar brasileiro se torna mais caro por causa da taxa alta, né, por causa do protecionismo exagerado, para que os países que produzem grande quantidade de açúcar de beterraba não sejam prejudicados. O Brasil, se for vender para lá, tem uma taxa muito alta de exportação, né, que acaba tornando o produto aí até mais caro do que o produto de beterraba. Tá? Então, com certeza, um dos medos, né, dessa entrada do acordo do Mercosul é essa produção de açúcar. Por quê? Fechando esse acordo, as taxas vão ser reduzidas bruscamente, né? Alguns produtos, a taxa de importação e de exportação entre os países vai ter uma queda muito grande. E isso tende a impactar a economia, por exemplo, da França. Tá? Outra coisa que eles estão pedindo, esses países aí que estão contra, é que quem assistiu o Brexit também viu isso daí, que lá eles têm regra para tudo. Tudo muito bem regrado para produzir tal coisa, quais são as regras, quais são os produtos que podem ser usados e tudo detalhado. Então, estão tentando fechar esse acordo, assim, olha, a gente até libera vocês, né, a União Europeia, fazer um acordo com o Brasil, desde que as regras que nós temos que seguir para a produção aqui, eles tenham que seguir para a produção lá, tá? Isso daí, pelo menos para mim, não é novidade, porque todo país para qual a gente exporta algum produto, ele estabelece quais são as regras de qualidade do produto que ele deseja, né? Então, a gente já deixou de usar, por exemplo, vários produtos químicos ao longo dos anos aqui no nosso país por causa de relações comerciais, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles não aceitam um determinado produto se for utilizado um inseticida X. Então, a gente deixou de usar esse inseticida para poder se adequar às regras lá dos Estados Unidos, tá? Então, isso é uma coisa lógica que vai acontecer. Vai facilitar as relações com a União Europeia, mas com certeza, em contrapartida, a gente vai ter que produzir de acordo com algumas regras que eles irão pré-estabelecer, tá? Eu espero que esses países cheguem aí num acordo onde não desmanche esse acordo Mercosul e União Europeia, né? E vamos ver até o final do ano o que irá acontecer, tá? Então, para finalizar essa aula de Mercosul, que eu comentei lá atrás, atualmente quem está na presidência é o Paraguai, né? Então, é o presidente do Paraguai diretamente aí, os ministros de Relações Exteriores
que ficam mais à frente dessa negociação até julho. O Brasil, que estava na presidência quando foi fechado esse acordo em 2019, que já vem sendo debatido lá desde 2013, tá? E vamos ver se nesse ano de 2020, ao final, a gente consegue fechar esse acordo de uma forma que ajude a nossa economia. Afinal de contas, se a gente conseguir estabelecer bem esse acordo com a União Europeia, a gente vai ter duas vantagens, né? Conseguir vender mais produto, né, com um preço mais justo, sem ter que ter aquelas taxas algumas vezes até abusivas, né, para conseguir vender lá dentro da Europa, não ficar dependendo tanto do mercado chinês, né? Lógico, a China é um grande consumidor, a gente sempre vai depender dele, de certa forma. Mas ter uma relação melhor com a União Europeia vai dar uma diminuída nessa dependência da China, tá? E o segundo caso é que facilita também que a gente importe produtos de lá, né? Que a gente consiga importar produtos mais baratos, tecnologias europeias mais baratas. Então, na balança comercial para o nosso país, a gente teria grandes vantagens firmando esse acordo com a União Europeia, tá? Então, a gente finaliza Mercosul, bloco econômico aqui. Não esquecendo novamente, assistam o Brexit para vocês terem uma ideia de tudo isso que eu comentei, para poder ver como que funciona lá a União Europeia, tá? Para complementar todas essas duas aulas que a gente viu de bloco econômico e de Mercosul, tá? Até a próxima.